Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, para mais um vídeo, tá bom? Mais uma aulinha nossa. Vocês estiveram comigo ontem, então hoje vocês estão aí em casa, com certeza, no aconchego do lar, né? Tomando aquele café. Estou tomando também, né? Só que eu tô tomando à noite, tá? Então, assim, bom dia para vocês. Então, já se aconchegue aí na cama, onde você estiver, pegue lá o seu copinho de café, pegue lá o seu caderno para fazer a anotação também e vamos começar a nossa aula. Só lembrando, gente, aqui que essa vai ser, né, a nossa última aula oficialmente. Amanhã nós vamos nos encontrar e nesse encontro que nós vamos ter amanhã, nós vamos corrigir o exercício, tá bom? Aquele exercício que eu passei ontem, o exercício que eu vou passar hoje, nós vamos corrigir, vamos tirar as nossas dúvidas já para a prova que vai ser aplicada na quinta-feira, tá bom? A respeito dessa prova, gente, ela vai ser presencial, então no primeiro tempo, vocês que são o grupo 1, né? Vocês que vão fazer, tá bom? E no segundo tempo vai ser o grupo 2, tá? E a prova vai ser feita no mesmo dia, tá bom? E aí você acabou a sua prova, você já recebe, eu vou corrigir, você já recebe sua nota. Quem ficar de recuperação, né, vai ter que esperar um pouquinho para fazer, para esperar os outros do outro grupo, né, para ver quem ficou de recuperação para fazer tudo junto, tá bom? Só lembrando a respeito do exercício, né? Conteúdo para a prova, professora, o que vai cair, né? Ó, se você estuda o seu exercício, se você faz o seu exercício, se você pega, pelo menos, tira 20 minutinhos, 30 minutinhos do teu dia para dar uma lida no PDF e responder o exercício, não tem como você não se dar bem nessa prova. Mas você precisa ler, você precisa estudar um pouquinho, tá bom? Se você está fazendo tudo isso, cara, a prova vai ser muito tranquila para você, tá bom? Lembrando que, assim, eu geralmente costumo basear as questões da prova nas questões que eu passei no exercício, porque o exercício é como se fosse uma espécie de resumo do conteúdo, né? Um resumo do conteúdo que eu dei naquele dia. Então, assim, é muito bom. Eu super indico que você faça o exercício, tá? Por favor. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, né, vocês podem me mandar mensagem. Se vocês tiverem uma pergunta, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp e amanhã a gente pega e já responde essa pergunta, tá bom? Se você puder me mandar antecipadamente, eu até agradeço, que pelo menos eu já deixo tipo um roteirinho, tá? Já me organizo que é pra gente não perder tempo, beleza? Então, só falando mais um pouquinho sobre a aula de amanhã, vamos começar a nossa aula às 7h30, ok? Então, 7h30 eu vou mandar um para vocês vão entrar na sala para a gente começar a nossa aula, beleza? Então, sem mais delongas, tá? Vamos começar. Deixa eu só colocar aqui a aula para vocês. Só um instantinho. Cadê? Probleminha técnico aqui, gente. Rapidinho, tá? Gente, cadê? Que eu não tô conseguindo colocar um negocinho que aparece e some. Por quê? Agora. Problemas técnicos, gente, acontecem nas melhores famílias. Prontinho, pessoal. Vamos ver aqui, né? Ontem nós falamos sobre... Demos uma pincelada, né, a respeito do que era densitometria, quais eram ali
as indicações, né, para o exame de densitometria, quais eram aquelas pessoas que eram indicadas a fazer o exame, quais eram aquelas condições especiais. Falamos ali um pouquinho também a respeito da osteoporose, né, falamos um pouquinho a respeito da osteopenia. Então, hoje, pessoal, nós vamos dar uma pequena pincelada aqui no aparelho de densitometria óssea, tá? Então, assim, vamos falar hoje sobre o densitômetro, tá bom? Aqui, pessoal, ó, esse aqui é o equipamento, tá? É o densitômetro. Observem só que ele é literalmente, é como se fosse uma espécie de caminha. Deixa eu só diminuir aqui, rapidinho. Ele é uma caminha, né? Tem essa cama aqui, essa cama ela tem um colchãozinho, ela é acolchoada, né? Ela tem um colchãozinho, tem algumas que não tem, tá? Tem outras que tem, tá bom? Esse travesseiro, essas coisinhas assim, não é em toda a clínica, não é em todo lugar que a gente encontra, tá? Vamos ser um pouco realistas, tá bom? Talvez a gente encontre realmente uma clínica particular, mas se você for, por exemplo, num hospital público, se você for num setor assim público para fazer um exame desse, talvez você não encontre, tá bom? Mas assim, em geral, o modelo do densitômetro é esse. Então, observar só que nós vamos ter a mesa de exame, tá bom? Vamos ter também ali, ó, em cima aqui da mesa de exame, a gente vai ter o sistema de detecção. Esse sistema de detecção é como se fosse uma espécie de braço. E é esse braço que vai se mexer, né, que vai escanear o corpo para fazer a densitometria óssea, tá ok? Esse braço, ele se mexe. Eu vou já colocar um videozinho para vocês verem aí o funcionamento dele, tá? Temos também aqui, ó, o controle da mesa, tá bom? Que fica bem ao lado da mesa. Esse controle, gente, varia muito de aparelho para aparelho, tá? Porque eu já vi densitômetro que o controle era aqui no braço, né? Então, não existia o controle do ladinho, não. Era ali em cima do braço mesmo, tá bom? Vamos ali a fonte de radiação, tá? Eu não lembro qual foi a aluna que perguntou, mas assim, gente, a fonte de radiação dele, tá? Ele é localizado embaixo da cama, tá? Então, todos os exames que a gente vai ver, todas as emissões, elas vão ser póstero-anteriores, ou seja, vão ser de trás para frente, tá bom? A fonte de radiação do densitômetro, ela fica embaixo da mesa, não em cima, como geralmente é o aparelho de raio-x, né? Que a gente pega a ampola, a gente vai para um lado, vai para o outro, fica em cima do paciente, não. Né? Nesse caso aqui, a fonte de radiação ela vai ficar embaixo da mesa. Então, todas as imagens que nós vamos ver vão ser imagens póstero anteriores, ou seja, imagens de trás para frente, tá bom? Ao lado ali, geralmente fica ao lado da mesa, ali fica ao lado da mesa de exames, né? A gente tem uma mesinha onde vai ficar um computador, tá? E que vai ser o comando do equipamento, tá bom? É ali que vai estar o software do densitômetro, tá? Então, quando o paciente ele entrar para fazer o exame, né? Você vai ali, vai fazer a anamnese do paciente e vai colocar ali todas as informações que o paciente te passar. E você vai ter que colocar nesse software, tá bom? Automaticamente esse software vai criar um banco de dados. Então, todos os dados daquele paciente, a partir daquele primeiro exame que ele fizer, todos os dados dele, o resultado do exame, tudo vai ficar ali num banco, num grande banco de dados, tá bom? Então, ele faz esse armazenamento dessa informação, tá? Bora falar aqui a respeito dos itens aqui do densitômetro, né? A gente vai ter a mesa de exames, né? A gente vai ter o sistema de detecção, que vai ser aquele braço que vai de um lado para o outro. Vamos ter o comando do equipamento, tá bom? O comando do equipamento que vai ser dado, né, através do software, né, através do computador. A fonte de radiação, que, como eu falei, vai ficar embaixo ali da cama, tá? E vamos ter ali o controle da mesa, né? O controle da mesa a gente pode ter ali ao lado da mesa, ou então ali em cima no braço do aparelho, tá? Podendo ser por radioisótopo ou feixes de raio-x. Antes da gente entrar nessa parte aqui, eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu encontrei, bem bacana, ele é bem curtinho, mas ele é bem bacana. Vai dar para ter, vocês vão poder ter uma ideia de como é o funcionamento, assim, mais ou menos, de um densitômetro, tá bom? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Só botar para cá. Rapidinho, gente.
Deixa eu só colocar aqui, tá? Só um instante. Eu sou nova mexendo nisso aqui. Tá aqui. Tá? Então, bora lá. Eu vou aumentar aqui. Então, olha só. Bora dar uma olhadinha aí, tá? Ela pega, ela posiciona o paciente, tudo direito na mesa, tá bom? E aí, ó, ela vai marcando os lugares em que ela quer, né, que seja feito o exame, né? As áreas em que ela quer que seja irradiada, tá bom? Então, ela vai marcando tudinho. E olha só como é que esse braço ele vai andando, né? A parte de cima é o detector e a parte de baixo ali é a fonte de irradiação. E ela vai fazendo essa espécie de scanner no corpo do paciente, né? Observem só como fica a imagem, tá? Bora só voltar rapidinho, tá bom? A gente dá mais uma olhadinha. Aqui, ó. Ela faz o posicionamento do paciente. Aí, olha só. O braço do paciente sempre ao lado do corpo dele, tá? Aí ela vai fazendo a marcação ali, ó, de onde ela quer que seja irradiado. Ela tá marcando o quadril, tá marcando o punho, tá marcando ali, ó, a coluna lombar, o fêmur. E agora, olha só, ele vai começar a fazer o exame, tá? Na primeira parte, gente, ele vai fazer uma espécie de scanner do corpo todo, tá bom? Aí depois que ele vai para aqueles marcos topográficos, tipo o punho, a porção proximal do fêmur, tá bom? Vamos voltar aqui agora. Deixa eu colocar agora na sala de novo, tá? Aqui. Aí, tá bom? Então, olha só. Aqui, tá? Então, viram que aquele aparelho é um pouquinho diferente desse outro que eu tô mostrando para vocês na foto, né? Então, assim, os aparelhos, eles vão se modernizando com o passar do tempo. A mesma coisa com relação à fonte de radiação dos aparelhos, tá? E é aqui que a gente vai entrar e vai falar a respeito desse radioisótopo SPA, tá bom? Olha só, desde a década de 60, com o desenvolvimento da absorciometria de feixe único de energia, né, para medir a densidade mineral óssea do antebraço, inúmeras modalidades de aparelhos baseados em fontes radioativas e, posteriormente, em raio-x, permitiram a medida de sítios ósseos periféricos e axiais, com progressiva melhora da acurácia e precisão. A densitometria óssea por DEX é um método quantitativo de avaliação da massa óssea extremamente útil. Então, olha só, o que ele quis falar com tudo isso? Ó, os primeiros aparelhos de densitometria óssea, eles não eram à base de raio-x, tá? Eles utilizavam, sim, uma fonte de radiação, mas era uma fonte viva, tá? Era um radioisótopo, né? Radioisótopo, o que são? São elementos ali, são elementos radioativos que emitem naturalmente a radiação, tá? Com certeza vocês já ouviram falar um pouquinho a respeito do Césio 137, já ouviram falar ali daqueles acidentes anatômicos, né? Então, todos esses elementos são elementos radioativos, são radioisótopos, tá? A característica mais interessante desses elementos é justamente essa: eles emitem radiação naturalmente. Não tem o botão de ligar e desligar, como tem no caso do raio-x, não, tá? Eles emitem radiação naturalmente, faz parte da natureza deles emitir, tá? Então, os primeiros
Perdão. Então, os primeiros densitômetros criados utilizavam justamente essas fontes de radiação, tá bom? Com o passar do tempo, com a modernidade, foram criados outros aparelhos, né? E esses aparelhos começaram a utilizar a radiação X, tá bom? Qual é a principal diferença, né, entre essa fonte de radiação, né, e a radiação X? Gente, a radiação X, vocês ainda não viram física radiológica, né? Eu perguntei ontem, mas a radiação X, gente, ela precisa, né, de vários elementos para ela existir. O primeiro elemento que ela precisa ter para existir é a corrente elétrica, né? Se o aparelho de raio-x não estiver ligado a uma corrente elétrica, não existe radiação, né? Então, olha só, ele precisa da corrente elétrica. Vamos dizer que ele precisa estar ligado na tomada, né? Um radioisótopo, um elemento radioativo, não, ele não precisa, né? Ele emite radiação naturalmente, né? E outra coisa, por ele emitir naturalmente, não tem um botão de ligar e desligar. Não tem, tá? Então ele vai emitir ali até ele ficar bem fraquinho, né? Até o fim, né? Da meia-vida dele, até ele realmente ficar muito fraco a ponto da radiação que ele emitir não ser mais percebida, tá? Mas assim, não tem um botão de ligar e desligar, né? Vamos observar aqui que essa grande mudança, né, de fontes vivas, né, para o raio-x, ficou muito melhor, porque imagina só, né, quando a gente tem um aparelho com fonte viva, todo o cuidado que a gente tem com a biossegurança é muito maior, né, porque imaginem só, vamos voltar a lembrar um pouquinho do Césio 137, né, se vocês nunca ouviram falar, é bom, eu recomendo pesquisar, mas foi um acidente que aconteceu em Goiânia, né, se não me engano, Goiânia, né, e abandonaram lá, numa clínica, um aparelho, e esse aparelho continha uma fonte viva, né? As pessoas, né, por não conhecerem, por serem leigas, né, elas acabaram levando acabaram levando a carcaça, né, e acabaram ali, levaram para o ferro velho e acharam, bom, como era envolta em chumbo, acharam, né, ia dar um bom dinheiro, né? Aí eles acabaram o quê? Né, quebrando o chumbo lá, fazendo um buraco na carcaça, e ali aquele material que estava lá dentro, ele foi exposto, né? Então, assim, as fontes vivas, elas realmente, elas demandam um cuidado muito maior, né? Radiação X não, né? Se você tirar o aparelho da tomada, não tem como ter radiação, né? Lembra? Ele precisa de uma corrente elétrica para acontecer. A radiação X necessita de corrente elétrica para acontecer, né? Então fica muito melhor. Sem contar que a qualidade da radiação assim, né? A gente pode o quê? A gente pode definir, né, a quantidade de radiação que a gente quer utilizar, né? Fica muito melhor, a gente tem um controle muito melhor da quantidade de radiação que a gente vai estar usando, né? Então, assim, foi realmente um avanço muito bom, né, na área tecnológica, e com certeza vão existir vários outros avanços assim, né, no decorrer do tempo, tá bom? A técnica baseia-se na ação pelo corpo do paciente de um feixe de radiação gerado por uma fonte de raio-x com dois níveis de energia. Esse feixe atravessa o indivíduo no sentido póstero anterior. Lembra lá que a fonte ela fica abaixo da mesa, né? E como o paciente ele vai estar deitado, né? A radiação vai sair lá de baixo. Então ela vai o quê? Vai encontrar primeiro com o quê? Com a costa do paciente, né? Com a parte de trás do paciente, vai sair lá na frente, né? Póstero anterior, e é captado por um detector, tá? Aquele negócio lá, aquele braço que vai para um lado e para o outro e fica em cima do paciente, é justamente um detector. O programa calcula a densidade de cada amostra a partir da radiação que alcança o detector em cada pico de energia. O tecido mole, né, que é a gordura, a água, os músculos, os órgãos e as vísceras, né, atenua energia de forma diferente do tecido ósseo, permitindo a construção de uma imagem da área de interesse. Eu falei para vocês ontem, né? Porque vocês não tiveram uma introdução à física, mas quanto mais denso for um material, quanto mais denso for uma estrutura que eu estiver ali, né, expondo a radiação, quanto mais denso for, mais esbranquiçada a imagem vai aparecer. Então, bora parar para pensar aqui, ó. A gordura, ela tem a mesma densidade que o osso? Não. A água, ela tem a mesma densidade que o osso? Também não, né?
os músculos, os órgãos, né, as nossas vísceras, não, todas elas têm o quê? Tem uma densidade muito menor do que o nosso osso, tá? Então, olha só, ocorre ali aquela emissão de radiação, e aquela radiação ela vai atravessando aquela estrutura. Dependendo da estrutura que ela estiver atravessando, né, vai captar uma determinada quantidade de radiação, tá? Onde ele capta a menor quantidade, ele entende que aquela estrutura ali é uma estrutura mais, né? Onde ele capta uma maior quantidade de radiação, ele entende que aquela é uma estrutura ali bem menos densa, né? Não sei se deu para entender muito bem, tá? Então, assim, eu tenho sempre em mente, tá? Que quanto mais denso, quanto mais duro for alguma coisa, né? Mais vai ter interação da radiação com a matéria, e geralmente essa imagem ela vai aparecer mais esbranquiçada no nosso exame, tá bom? Lembra lá daquele exemplozinho que eu dei a respeito da radiografia de tórax, né? Quando vai ver uma radiografia de tórax, a gente vê ali, ó, bem esbranquiçado, né, os nossos ossos, a gente vê ali as costelas, a gente vê ali a nossa clavícula, né? Quanto que o nosso pulmão, que é cheio de ar, nós vamos ver o que? Mais escurecido, não é verdade? Por quê? Porque a radiação, quando ela passou por ali, ela interage mais com o nosso tecido ósseo, porque é um tecido muito mais, né? E como o ar ele não tem uma densidade tão grande quanto o osso, né? A radiação meio que passou lá reto. Entendeu? Deu para entender um pouquinho? O exame fornece o valor absoluto da densidade mineral óssea da área estudada em gramas por centímetros quadrados. Embora a densidade seja uma medida volumétrica da BMD, em posição antero-posterior, que é a mais comumente utilizada, seja o resultado do conteúdo mineral ósseo dividido pela área e não por volume do osso, existe uma grande correlação entre a densidade por área e a densidade real, volumétrica, medida por tomografia computadorizada, tá? O laudo também fornece o número de desvio padrão do resultado obtido em relação à média de adultos jovens. Lembra lá que quando uma pessoa ela atinge ali, né, a idade adulta, a gente costuma falar que ela chegou no pico da massa óssea, né? Na média de adultos jovens, população que representa o pico de massa óssea. Esse desvio padrão, ou T-score, lembra lá do T-score que nós falamos ontem? É usado para definir o diagnóstico de osteoporose segundo os critérios da Organização Mundial de Saúde. Então, olha só, a organização ela estabeleceu certos critérios, tá? Então, olha só, os valores até -1 do desvio padrão da média são considerados normais, tá? Os valores entre -1 e -4 já definem ali uma osteopenia. E os valores de -2, né, já definem ali uma osteoporose, tá? Gente, todas essas leituras aqui, a leitura desses resultados aqui, o próprio software do densitômetro, ele vai interpretar, tá bom? Deixa eu passar aqui. Isso. O próprio software do densitômetro vai interpretar tudo aquilo ali, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho a respeito do controle de qualidade, tá? É obrigatório e tem a finalidade de garantir a precisão do diagnóstico. A calibração inicial efetuada pelo fabricante devem se realizar testes diários para monitorar a performance do equipamento pontualmente ao longo do tempo. Lá na Magiscan, no densitômetro de lá, todos os dias, quando a gente chegava, a gente tinha que fazer a calibração do aparelho, né? Como é que a gente fazia? Eles tinham uma espécie de... Era como se fosse uma espécie de tijolinho, né? Nesse tijolinho, né, tinha um detector, né? E nesse detector tinha um xizinho, né? Então, ali, ó, no braço ali, no receptor, eles tinham uma luzinha que era tipo um laser, e a gente sempre tinha que arrumar aquela luzinha de acordo com aquele xizinho, né? Então, todos os dias a gente chegava, ligava o aparelho, pegava o tijolinho, posicionava lá, e a gente tinha que acertar o scanner, né? A gente tinha que calibrar aquele scanner de acordo com o xizinho daquele, uma espécie de tijolinho, eu realmente esqueci o nome daquele negocinho agora, tá? Mas aquilo ali é para garantir o controle de qualidade. É uma calibração que tem que ser feita diariamente, tá bom? Imagina só
é um aparelho de raio-x descalibrado, né? Imagina você colimando lá, você colimando a sua área perfeitamente lá, nossa, aquele exame vai ficar top. Mas aí quando você vê, já está cortando a estrutura, está cortando tudo, né? Se a gente não calibra um aparelho de densitometria óssea, é isso que vai acontecer. Corre o risco ali da gente cortar uma determinada estrutura. E aí, né? A gente vai ter o quê? Que refazer o exame, né? Bora falar aqui, gente, a respeito do questionário agora, tá? A anamnese do paciente. Ontem eu falei que a parte mais demorada do exame, na verdade, não é nem o exame em si, né? Porque o exame em si é rápido, né? Você deita o paciente, posicionamento, como você vai fazer, tudo isso é muito simples, né? A parte mais demorada mesmo, gente, é a questão do questionário, é a questão da anamnese, né? Então, aqui tem algumas perguntinhas, né? Separei algumas perguntinhas que precisam existir na anamnese de vocês, tá bom? Essas perguntas aqui, elas vão variar de um lugar para o outro, tá? Tem clínicas que utilizam outras perguntas, tá? Tem clínicas que utilizam menos, outras utilizam mais. Isso aí é meio que um padrão imposto, né, por cada lugar onde você for trabalhar, tá bom? Então, olha só, no questionário, o que, que vai ter? Vai ter o nome, tá? Nome do paciente, é claro que sempre tem, né? Em todo e qualquer exame é preciso que tenha o nome do paciente, tá bom? A idade do paciente, o peso e a altura. Geralmente, dentro da sala de densitometria óssea, a gente encontra uma balança, e nessa balança também a gente encontra um negocinho, né, tipo uma fita métrica já para medir o paciente. Então, você mesmo você vai fazer isso, né? Você vai pedir para o paciente subir na balança, pede para ele tirar o sapato e tudo. Ele vai subir na balança, você mesmo, né, vai ver, né, o peso do paciente, vai ver lá a altura dele, porque muitas vezes nem sequer o paciente sabe disso, né? Então, para facilitar o trabalho, agilizar o trabalho, já existe uma balança lá dentro da sala, tá bom? Então, ali a gente vai ver o peso e a altura do paciente, vamos ali colocar o sexo do paciente também, tá? Aí, ó, vai começar as perguntinhas, né? Você já vai começando. Qual é o motivo de fazer esse exame, né? Ah, eu tô fazendo exame porque eu sempre faço, acompanhamento que eu faço. Beleza, ele vai falar lá por que ele está fazendo aquele exame, tá bom? Próximo, já fez algum exame de densitometria óssea, né? Se sim, foi lá na clínica, naquela clínica que você está trabalhando mesmo, ou foi em outra clínica, né? Se foi em outra clínica, tá? É muito bom que ele deixe lá os resultados que ele teve, tá bom? Por exemplo, o primeiro exame de densitometria óssea que ele fez foi na clínica X. Só que agora ele está fazendo na clínica Y, tá bom? Então, no caso, é muito bom que ele deixe o resultado da clínica X lá na clínica Y. Por quê? Porque o médico ele vai poder fazer uma comparação, tá? No caso, se ele está fazendo aquele exame na mesma clínica, se ele sempre na mesma clínica, ele precisa levar o resultado dele? Não, não precisa. Porque lembra lá que o software tem um banco de dados, todas as paciente, todos os dados dos exames anteriores vão estar lá guardados, então ele não precisa levar, porque já está tudo lá, tá bom? No banco de dados da clínica. Outra, tem hiperparatireoidismo ou exames com níveis de cálcio elevado no sangue? Gente, hiperparoidismo é uma condição em que há um excesso de hormônio, paratormônio, responsável pelo equilíbrio do cálcio, tá bom? Se a gente tem ali um excesso desse hormônio, né? E esse hormônio, ele ali equilibra o cálcio, equilibra a vitamina D que está no nosso sangue, é provável, talvez, ali, que a gente encontre logo de cara alguma alteração na massa óssea do paciente. Isso a gente já precisa colocar lá, ó, né? Tem hiperparatireoidismo, né? O médico já sabe o que é, tá bom? Tem prótese de quadril, né? Se sim, em qual lado? É o direito ou é o lado esquerdo, né? Lembra lá que eu falei, não tem motivos para você fazer uma densitometria, né? Que ali não é o osso do paciente, é uma prótese. E se o paciente tem prótese no lado direito, você vai fazer o exame no lado esquerdo. Se o paciente tem prótese no lado esquerdo, você vai fazer o exame no lado direito, tá bom? Você vai ter que perguntar, tá? Outra,
Já se submeteu a alguma cirurgia, né? Se sim, qual cirurgia que ele se submeteu, né? Próximo. Realizou algum exame com bário ou algum exame de medicina nuclear nas últimas 2 semanas? Se sim, qual? Gente, ó, o bário, não sei se vocês já viram meios de contraste, mas o bário é o meio de contraste, tá? E o bário, ele pode ficar por um determinado tempo ainda no organismo. Mesma coisa acontece com os contrastes da medicina nuclear. Demora um pouquinho para o nosso organismo expelir todo aquele contraste, tá bom? Pode levar algum tempo. Então, assim, se eu for fazer um exame, dependendo da estrutura que eu vou estar visualizando, principalmente quando a gente está falando ali da coluna lombar, se o bário não tivesse, talvez ainda saia algum resquício de contraste, né? Então, para não correr o risco de sair resquícios de contraste no exame, a gente faz essa pergunta, né? Se acontecer dele ter feito algum exame, né, é interessante que ele volte um outro dia e espere, né, realmente todo aquele contraste ter saído do organismo dele. Informar as medicações em uso atualmente, especialmente hormônios da tireoide, anticoncepcionais orais e cálcio, anticoncepcionais orais e cálcio, né? Para a parte do sexo feminino, acrescentarei ainda as questões abaixo, tá bom? Há alguma chance de estar grávida? Falamos sobre isso ontem, né? Está na menopausa? Se sim, com que idade? Se não, informar a data da última menstruação. O que é importante perguntar a respeito da menopausa? É na menopausa que a gente começa a ter aquelas irregularidades hormonais, né? Que a gente já começa ali a ter, a gente já tem ali uma queda no estrogênio, né? Dependendo da queda do estrogênio ali, né, a gente já começa a ter uma dificuldade muito maior ali de absorver cálcio. E aí, ó, o corpo da mulher, né, os ossos da mulher vão enfraquecendo com mais facilidade, tá bom? Então, assim, é muito interessante que você pergunte, né? Na verdade, é obrigatório que você pergunte quando for uma mulher um pouco mais velha e perguntar se já está na menopausa, né? Antigamente, a gente esperava que as mulheres entrassem na menopausa quando elas tivessem por volta de 50 anos, né? Nós já temos mulheres com menopausa precoce, mulheres com 40 anos, às vezes, né, que já estão entrando na fase da menopausa. Então, assim, é bem interessante você perguntar, tá bom? Porque dependendo ali da fase em que ela esteja, ela pode estar tendo um desequilíbrio hormonal, tá? Ali, retirou cirurgicamente um ou dois ovários? Se sim, com qual idade? Falamos disso ontem também, né? Toda e qualquer mulher que faz a retirada dos ovários, né, precisa fazer reposição hormonal, tá? Precisa fazer reposição hormonal, tá bom? Então a gente precisa saber se aquela mulher ela tá tomando algum tipo de hormônio, tá bom? Lembra que todo e qualquer hormônio artificial ele causa ele causa malefícios ao nosso corpo, se não for a curto, mas a longo prazo? Então é muito interessante que vocês perguntem a respeito da ingestão de hormônios, tá bom? Fatores de risco aqui, tá? Já teve fratura óssea? Se sim, informar o local e se foi fratura espontânea ou por trauma. Aqui você vai fazer uma espécie de investigação do paciente, tá bom? Você vai começar a tentar descobrir, vai tentar começar a saber se ele já tem ali alguma tendência, se ele já tem alguma indicação que talvez ele tenha alguma doença óssea, tá? Então, a primeira aqui, ó. Já teve fratura óssea? A segunda, os pais já tiveram fratura espontânea de quadril, né? Cadê? Tem hábito de fumar? Se já foi tabagista, parou informar, mas se parou, né, informar quanto tempo que a pessoa parou, né? Já fez uso de corticoide? Se usa, já fez uso, informar por quanto tempo, qual era a dose diária do medicamento que ele tomava e qual era o nome do medicamento, tá? Lembra lá que o uso contínuo de medicamentos corticoides, eles acabam favorecendo a perda de massa óssea? Então, pergunte do paciente, né? Tem artrite reumatoide? Se sim, há quanto tempo foi diagnosticada?
Tem o hábito de ingerir bebida alcoólica diariamente? Se sim, informar as doses ao dia que costuma ingerir. Tudo isso aqui a gente já viu ontem, né? Falamos sobre isso ontem. Aí aqui, ó, fazer aquela pergunta para o paciente, se ele tem alguma dessas patologias aqui, ó, diabetes tipo 1, osteogênese imperfeita, hipertireoidismo, menopausa precoce, né, ou antes dos 45 anos, ou deficiência de testosterona, se for no caso dos homens, tá? Deficiência nutricional, né, que são os distúrbios de alimentação, aquelas pessoas que sofrem, por exemplo, com anorexia, né, que tem uma perda ali de peso muito grande, né, a massa óssea daquelas pessoas, gente, é uma massa óssea muito baixa, né, então ali, se a pessoa ela apresenta algum distúrbio alimentar, né, uma anorexia, por exemplo, ou até mesmo uma bulimia, muito provavelmente ela tem um índice de massa óssea muito pequeno. Síndrome de má absorção, né, ou por doenças ali intestinais, insuficiência hepática crônica. Aqui são algumas orientações, tá, de pré-procedimento, tá bom? Primeiro, e uma das mais importantes assim, né, que a gente tem, checar o pedido médico. Gente, essa parte aqui de checar o pedido médico é uma parte muito importante. Por quê? Pode parecer que não, pode parecer até, quando a gente conta assim para a pessoa, ela acha que a gente está mentindo, mas não. Mas existe muita gente que faz exames em nome de outra pessoa, tá? Isso acontece, tá bom? Então, assim, em momento algum, de forma alguma, você pode realizar você pode realizar o exame de uma pessoa que se faz passar por outra, né? E ali você começa ali a checar pedido, nesse momento você começa a checar o pedido médico, tá? É preciso, né, que um médico solicite o exame, tá bom? É preciso que o médico solicite o exame. Ninguém, nenhuma pessoa pode chegar na tora, vamos dizer assim, para chegar, pode chegar e fazer um exame de densitometria óssea só porque quer, só porque deu na telha. Não, é preciso ter uma requisição médica, tá? Você precisa ter uma requisição médica, você precisa ter um pedido médico para poder realizar aquele exame. Não só com relação ao exame de densitometria óssea, mas todo e qualquer exame que envolva radiação X, né? Ou radiação ionizante, tá bom? Precisa de um pedido médico, tá? Outro, verificar se a altura e o peso do paciente estão dentro dos limites do equipamento, tá? Existem certos equipamentos que possuem um limite de peso. Então, se for um paciente muito. Se for um paciente obeso, se for um paciente muito grande, talvez seja inviável fazer o exame naquela máquina, tá? Isso você vai ter aqui que checar o peso e a altura do paciente. Geralmente, os aparelhos, né, no manual do aparelho já vem indicando, né, quanto de peso ele suporta, né? Qual o tamanho ali daquela mesa, né? Qual o tamanho limite do paciente que o paciente deve ter para fazer o exame ali, tá? Tudo isso às vezes vem no manualzinho do aparelho, tá bom? Nunca realizar a densitometria óssea depois de exames com contraste radiográfico, né? Já falamos sobre isso. O paciente não poderá tomar cálcio no dia do exame, já falamos sobre isso também, né? O paciente vai fazer um exame de densitometria óssea para saber se ele tem ali uma deficiência, né, em cálcio, se ele está com perda de massa óssea. Só que no dia do exame, ele tomou um medicamento que faz reposição de cálcio, entendeu? Então, aquilo ali é danado para dar um falso negativo, tá? Ele pode até ter, sim, né, alguma patologia, ele pode até ter, sim, né, alguma doença, só que foi mascarado devido àquele medicamento que ele tomou, né? Então, realmente não pode, tá bom? Pacientes grávidas não devem realizar o procedimento. Também falamos sobre isso ontem, né? Aqui a gente pode ver que existem sim algumas exceções, tá bom? Mas isso tudo deve ser a critério do médico, não é seu, tá? O bom mesmo é que se acontecer, né, da mulher chegar e ela achar que está com suspeita de gravidez, você entrar em contato com o médico que solicitou o exame, tá? E falar, olha, o senhor solicitou o exame da paciente, tá? Olha, ela está com suspeita de gravidez, né? O médico ali, ele vai ponderar, ele vai falar, né, se realmente, faz o exame, ou se não, né, deixa, né, vai ter que procurar outra forma,
né, um outro exame, né, que não utiliza radiação ionizante. Tem casos e casos, tá? Sempre no final a decisão vai ser o médico que vai, é ao médico que cabe essa decisão, tá? Nunca você vai decidir, tá bom? Lembra lá, você só vai realizar um exame, tá? Com pedido médico. O pedido médico, pessoal, é o seu respaldo, tá bom? Verificar se o paciente tem exame anterior. Em caso positivo, o paciente deverá entregar o exame anterior para comparação. Pedir ao paciente que tire os sapatos e qualquer tipo de metal que possa interferir no exame, tais como fivelas, botões, sutiã com aro metálico, roupa com os colchetes, né? A etnia do paciente, se ele é branco, se ele é negro, se ele é asiático. Posicionar corretamente o paciente. Aqui, contraindicações, tá? Gravidez, ingestão recente de meio de contraste, exame recente de medicina nuclear, impossibilidade de se manter em posição em decúbito dorsal na mesa de exame, sem se movimentar durante o tempo do exame, né? Alguns equipamentos têm a opção de modo de scan rápidos, né, que reduzem o tempo de aquisição. Existem alguns pacientes, em geral, são pacientes mais idosos, né? Eles têm uma certa dificuldade em ficar numa posição por um determinado tempo, né? Tem pacientes também que possuem algumas doenças que impossibilitam, né, deles ficarem paradinhos. E assim, em todo e qualquer exame de imagem, a gente precisa, né, é essencial que o seu paciente fique parado, né? Porque senão vai acontecer o quê? A sua imagem vai sair o quê? Vai sair tremida, sua imagem vai sair borrada. Então, existem realmente certos pacientes que têm uma dificuldade muito grande de ficar parados, de ficar na posição que tem que ficar, tá? Quando ele fala aqui que ele tem esse modo de scan rápido, né? A gente pode aumentar a velocidade do scan, tá? Então, aquele exame que já era rápido vai ficar mais rápido ainda. Mas existe um pós e um contra aqui, né? Ele vai ser mais rápido? Vai, mas talvez a qualidade da sua imagem não seja tão boa, justamente porque ele teve que passar um pouco mais rápido. E outra, talvez nessa passada um pouco mais rápido aí, ele tenha que utilizar um pouco de essa rapidez, né? Então, assim, existe um grande risco aí da imagem não sair tão boa, né? Mas no caso aqui, se for necessário, a gente faz isso, tá bom? O importante é que você entregue um exame para o médico, tá? O importante é fazer com que aquele paciente faça o exame. Bora ali, ó. Bora ver aqui o posicionamento da coluna lombar, tá? Olha o paciente como ele fica deitadinho, né? Aí tem uma espécie ali, é como se fosse uma espécie de puff, aquilo ali que a gente coloca ali abaixo da perna do paciente. Gente, a realidade mesmo aqui, ó, é muito difícil a gente encontrar um puffzinho desse para posicionar o paciente, tá? O que acontece? O que geralmente a gente faz, né? O paciente, ele fica só com a perna fletida, tá bom? Quando é um lugar que tem esse puffzinho para colocar abaixo da perna do paciente, maravilha, perfeito, tá bom? Mas na maioria das vezes a gente não vai encontrar. Então, e aí? O que a gente faz? A gente deixa o paciente com a perna fletida, tá bom? Então, olha só, paciente deitado em posição supina na mesa de exame e com a parte inferior das pernas apoiadas em um suporte que é fornecido com o equipamento, né? Professora, por que o paciente ele fica nessa posição, né? Por que é necessário a perna dele ficar um pouquinho elevada ou ficar fletida? Dessa forma que ele está, a gente consegue fazer com que a coluna lombar fique totalmente apoiada na mesa. Se ele ficasse com a perna dele reta, né? Vocês já perceberam que quando a gente está deitado, a maioria das vezes, né, a nossa coluna lombar ela não está apoiada na cama, né? Então, dessa forma que ela está aí, né, com a perninha dela levantada, né, ou quando a gente fica com a perna fletida, a gente consegue apoiar de uma maneira mais perfeita a nossa coluna lombar na cama ou em toda e qualquer superfície. E a gente precisa, lembra lá que a radiação está saindo de baixo, né, vai de baixo, tá atingindo ali a costa da paciente, vai na frente. Então, quanto mais próximo a minha estrutura estiver perto da fonte ali, ó, vai ser melhor a minha imagem, tá bom? Então, é interessante, né? É essencial, na verdade, que a coluna lombar dela esteja bem apoiada ali na mesa, tá bom? Sem contar que aqui, do jeito que ela tá,
ela não vai rolar, ela não tem perigo de fazer uma rotação, tá bom? Então, isso aqui é uma coluna lombar em AP, tá? A imagem vai ficar assim, né? Ele vai identificar ali, né? A L1, a L2, a L3, a L4, vai até mais ou menos ali a L4 mesmo, tá? O outro posicionamento aqui, né? Que é o quadril fêmur proximal. Observem só como o pezinho da paciente tá, né? Ela tá deitada bem no centro da mesa, o pezinho da paciente ali. Gente, esse triângulo aí, ó, esse posicionador, a mesma coisa. Para ser bem sincera com vocês, eu nunca vi assim. Eu vejo por foto, né? Mas assim, pessoalmente mesmo, numa clínica eu nunca vi, né? Então, no caso, o que a gente vai fazer quando a gente não tem esse tipo de posicionador? A gente usa esse posicionador aí, gente, para deixar o pezinho do paciente rotacionado para dentro, tá? E por que a gente rotaciona o pé do paciente para dentro? Para que a cabeça do fêmur encoste no acetábulo, né? Então, tá aqui o acetábulo, ó, tá aqui a cabeça do fêmur. Quando o paciente ele rotaciona o pezinho dele para dentro, a cabeça do fêmur vai ficar encaixadinha bem aqui no acetábulo, tá? Então, eu preciso que a cabeça do meu fêmur fique assim, né? Para isso, a gente faz com que o pezinho do paciente fique rotacionado para dentro. Tem ali, né, tem ali esse suporte, né, para prender o pé do paciente. Se tiver no lugar onde você for trabalhar, maravilha, perfeito. Mas se não tiver, você só faz rotacionar o pezinho do paciente para dentro mesmo, tá? O paciente deve retirar os sapatos e deitar na mesa, na posição supina, com os membros inferiores esticados. O pé deve ser firmemente preso ao suporte específico, conforme mostra a figura. O suporte serve para garantir a rotação apropriada da perna e também a reprodutibilidade do posicionamento em exames futuros, tá bom? Então, olha só a nossa imagem como vai ficar. Observem só aí, gente, a cabeça do fêmur, como ela está perfeitamente encaixada no acetábulo, né? Então, essa rotação, ela favorece isso, tá bom? Observem só aí também, essa área aí que está em vermelho, ele vai examinar principalmente ali, ó, o colo do fêmur, tá? Geralmente, quando acontece alguma fratura, né, algum trauma, né, geralmente é nessa parte do colo do fêmur, tá? Porque, querendo ou não, gente, observem só que é como se fosse uma espécie do pescoço da cabeça, né? O pescoço da cabecinha ali do fêmur. E é que essa parte aí, gente, ela geralmente é mais traumatizada, tá? É a que tem, assim, uma perda óssea maior, tá bom? Então, por isso que a gente sempre dá uma ênfase maior aí, tá? Agora a gente vai ver a do antebraço, tá bom? A do antebraço não é necessário que o paciente esteja deitado na mesa, né? Ele pode estar sentado num puffzinho ao lado da mesa e pode só colocar o braço dele assim do lado em cima da mesa, tá? Não é necessário que ele esteja deitado, tá bom? Então aí, ó, a gente vai medir o antebraço, né? E a gente vai inserir esse tamanho no computador. O antebraço é posicionado em cima da mesa e o laser centralizado nos ossos do rádio e os ossos da U, tá bom? Então, olha só, a gente vai ter que fazer ação, né, no punho do paciente aqui, tá? Sentiu aqui, o raio vai incidir bem no meio, tá bom? O laser ali ó, vai incidir bem no meio, tá? Corpo total. O paciente é posicionado deitado em posição supina na mesa de exames, com todas as partes do corpo, incluindo os membros superiores, dentro do campo de varredura do equipamento. Observem só, gente, que essa mesa ali, ó, ela tem como se fosse uma espécie de demarcação, tá? São tipo risquinhos ali em volta do paciente, tá bom? O paciente, ele deve estar aí dentro. É dentro desse campo, né, esse campo demarcado que vai ser feito aquele scanner, tá bom? Por isso que ali, ó, se for um paciente muito grande, se for um paciente muito obeso, na certo não ia caber nesse espaçozinho que tem aí, tá bom? Observem só também aqui, ó, como o técnico ele foi esperto. Ele não tinha aquele suporte para prender o pé. E o que ele fez? Ele prendeu o pezinho do paciente ali com uma gaze, né?
dá-se um jeito para tudo, gente, né? Você, para trabalhar na radiologia aqui no Amazonas, né, principalmente no SUS, você tem que ser artista, né? Você dá o seu jeito, mas você faz o exame, tá bom? Então, olha só, assim que fica ali um scanner do corpo inteiro, tá? Olha só, esse aqui tá mostrando ali o rádio e a UNA, tá bom? Para quem não sabe, gente, um nome antigo para UNA é cúbito, tá? Então a UNA também é conhecida como cúbito. Então ali, ó, a gente posicionou o braço direitinho, a imagem vai aparecer desse jeito aqui, tá bom? Bom, gente, é isso aí, tá? Chegamos ao fim da nossa aula, não chorem, aquela, né? Eu vou deixar um exercíciozinho para vocês anexado, tá bom? Lembrando que se você tiver o PDF, assistir o vídeo, né, você responde o exercíciozinho aqui, ó, de boa, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, mandem mensagem, por favor, tá bom? E é isso aí. Espero vê-los na quarta-feira, tá? Mandem suas dúvidas também, mandem suas perguntas que nós vamos responder na quarta-feira. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até